Boa tarde, senhoras e senhores. Há número legal sobre a proteção de Deus. Pedir para que seja garantido o silêncio na casa. Há número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3.081 de 2013. Em cumprimento ao disposto parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Pedir para que seja garantido o silêncio na casa, por gentileza. Chamo à mesa o senhor diretor comercial e financeiro, Heraldo Marcon. Senhor Heraldo, se o senhor quiser, só pode chamar mais alguém, viu? Paulinho. Se ele trouxe alguma justificativa? Pela ordem. Pela ordem, vereador Gilvan Passo. Senhor presidente, estou vendo que tem aqui os representantes do SAI, está aqui o diretor comercial, está aqui alguns diretores, alguns funcionários, nosso colega Messias. O superintendente ele não vai participar? Senhor presidente, ocupando, novo vereador, ocupando a pasta do SAI, que vai responder os questionamentos e fazer a explanação, consta para mim o senhor diretor comercial e financeiro, Heraldo Marcon. Nos causa estranheza, porque todos os representantes, todos os secretários estão vindo pessoalmente. O presidente da casa, hoje também nós entramos aí num acordo para que ele pudesse participar,
É claro, nada contra, até porque sabemos do belo trabalho que o superintendente, o engenheiro Afrânio, tem desenvolvido à frente do SAI, mas nos causa estranheza dele não estar participando. Não sei se ele informou algo, se ele está em algum compromisso que ele não pudesse estar aqui. Nada contra o diretor comercial que vai fazer a apresentação, e tenho certeza, é um homem técnico, é um homem que conhece bem a área, mas não sei quanto aos colegas aqui da casa, né, até o líder do governo já vai me dar essa resposta, como é que nós vamos conduzir, então, essa parte aqui da sessão. Vereador, regimentalmente pode ser substituído, no caso, pelo diretor, está previsto legalmente no regimento da casa. Pela ordem, presidente. Tá certo, senhor presidente. Só para me finalizar, volto a dizer, nada contra, não é? Sabemos que o superintendente tem desenvolvido um ótimo trabalho à frente do SAI. É que até hoje mesmo aqui na nossa casa, com a falta do nosso presidente, nós entramos em um entendimento. E os demais secretários também todos participaram. Então, a minha pergunta é só, né, essa questão de ordem, só nesse sentido, de que se ele tem algum compromisso, que ele não pôde estar aqui. Obrigado, senhor presidente. Sim, senhor. Já foi previamente informado, porque este presidente também não sabe o motivo, mas o senhor Heraldo já informou que assim que fizer uso da palavra, será justificada a ausência. Pela ordem, presidente. Vereador professor Samuel Vasconcelos. Acredito que o presidente já respondeu ao nobre colega vereador Gilvan Passo, que estava de licença, mas nós tivemos aqui várias audiências, vereador, as quais foram representados os secretários por adjuntos ou por pessoas que respondem pela parte de planejamento ou de finanças da pasta. Então, o superintendente, dada a outro compromisso, ele, como não tem nenhuma dificuldade em ser representado, mandou alguém que corresponde à altura da superintendência do SAI. Comitantemente a isso, o que nós tivemos aqui na questão da Câmara foi um outro ponto. Especificamente, porque a casa tem uma mesa diretora e veio um funcionário que não tinha os elementos para responder os nossos questionamentos. Diferente do diretor Heraldo, que está acostumadíssimo a participar de atividades como essa e de representar o superintendente. Creio que todos os seus questionamentos serão respondidos, todos os questionamentos desta casa, porque o diretor Heraldo está à altura do superintendente para representar o SAI nessa casa. Obrigado. Com a palavra, nosso nobre diretor comercial e financeiro do SAI, o senhor Heraldo Marcon. Bom, inicialmente, muito boa tarde a todos, ao vereador Barreto que preside a mesa, eu cumprimento a todos os vereadores e autoridades aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de justificar a ausência do superintendente Afrânio de Paula Sobrinho, porque, na verdade, ontem ele foi acometido de uma indisposição e hoje não estava muito bem de saúde. Tanto que havia um compromisso para ele em São Paulo e ele cancelou esse compromisso. O Marcos Tamay, que é o superintendente adjunto, que todos conhecem, ele foi representá-lo nesse outro compromisso. Ele já havia cancelado para participar desse compromisso aqui, que nós, do SAI, julgamos fundamental aqui na Câmara. Afinal de contas, é o nosso orçamento, é como nós vamos trabalhar o ano que vem. Mas, infelizmente, ele não pôde comparecer, ele pede mil desculpas e no momento oportuno ele também estará aqui para justificar. Nós teremos em breve a apreciação da lei orçamentária anual, lá para o segundo semestre, e com certeza o superintendente Afrânio estará aqui. E também gostaria de agradecer ao prestígio aí dos vereadores, as palavras do vereador Samuel, e
dizer que eu não me sinto de nenhuma forma desprestigiado. Eu sei que é muito importante a autoridade superior de uma secretaria a importância dela está aqui a apresentar o orçamento, mas infelizmente nesta oportunidade não foi possível. Mas estou aqui à disposição, né? Vou fazer a apresentação e espero responder a todas as questões que me forem colocadas. Muito obrigado. Respondido as perguntas dos nobres vereadores, passemos ao início da explanação do nobre diretor. Muito bem. Nós vamos falar um pouco da receita do SAI, da arrecadação prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014. Então, nós temos aqui, de tarifa de água, isso envolve todas as cobranças referentes à distribuição de água, aos serviços de modo geral. Nós pretendemos arrecadar, a expectativa de arrecadação no ano de 2014 é de 184,2 milhões. A tarifa de esgoto, né, referente, da mesma forma, a todos os serviços de coleta, afastamento e tratamento, né, porque o SAI, nesse momento, já trata uma parte dos seus esgotos. A nossa expectativa de arrecadação com a tarifa de esgoto no ano de 2014 é de 131,9 milhões. Além dessas duas principais fontes de receita, que nós chamamos de receitas operacionais, ou seja, fruto da operação e da manutenção do sistema, nós temos receitas referentes a dívidas, a cobrança de dívidas, execuções fiscais, multas e uma série de rubricas, né, que no ano de 2014 a expectativa é que o SAI arrecade 106,1 milhões. Também nós temos como fonte de receita, isso contabilmente deve ser lançado como receita, o que nós recebemos de instituições financiadoras dos nossos projetos. No presente momento, nós temos a Caixa Econômica Federal, nós temos uma rubrica, manteremos uma rubrica referente ao Banco Mundial, ao BIRD, no ano que vem, porque existia a expectativa de nós contrairmos também o financiamento do BIRD. Neste ano, infelizmente, não foi possível, mas nós mantivemos essa rubrica no ano de 2014 para supostamente atender a essa expectativa. Essa receita prevista é de 15,6 milhões, perfazendo um total da arrecadação no ano de 2014 de 437,8 milhões. Eu estou passando rápido, mas se alguém quiser me interromper, tirar alguma dúvida referente à apresentação, por favor, fique à vontade. No âmbito das despesas, né, nós lançamos aqui as principais e nas outras planilhas, que não são muitas, né, eu vou adiantar para até não me alongar muito, mas são planilhas que vão ser bastante ilustrativas. Esta é uma espécie de planilha resumo. Então, nós temos as nossas principais despesas, né? A maior delas é o pagamento da conta de água por atacado à Sabesp. Como muitos sabem, né, nós compramos cerca de 85%, 83% da água que distribuímos no município, né, compramos da companhia estadual. Então, essa despesa no ano que vem deve chegar a 104,8 milhões. Com o pessoal em encargos, que do ponto de vista de item isolado, é também uma importante despesa, nós chegaremos a 84,1 milhões. Aí está pessoal, encargos e todos os outros, enfim, benefícios vinculados a essa rubrica.
Depois nós temos demais despesas de custeio. E aí eu posso depois detalhar, né? Mas eu posso detalhar esse item da despesa, essa rubrica, mas antecipar que isso é serviço de tapa-vala, né? O tapa-buraco na cidade. Nós temos contrato de fornecimento de água através de poços profundos, né, que popularmente as pessoas chamam de poço artesiano. Então, este é um serviço prestado, né, ou seja, a gente paga uma empresa para ela extrair, fazer a manutenção e etc. Locação de veículos está aí, né, todos os veículos que nós locamos. Então, tem uma série de despesas pulverizadas que, somadas, representam aí um item importante do nosso orçamento. Deveria estar aí nessas demais despesas de custeio esse item que a gente chama contraprestação da parceria público-privada, né? Então nós colocamos, mas nós destacamos aí, né, até porque o processo está em curso, nós estamos na sexta-feira encerra-se o prazo de consulta pública, não é? Então todo mundo na cidade já acompanhou a audiência pública, muitos estiveram lá acompanhando, então é possível que essa dúvida surgisse. Então, para o ano de 2014, a parcela referente a PPP vai corresponder 29,3 milhões de reais. Né? E, como todos devem saber, esse projeto de PPP abarca não só a operação e a manutenção de todo o sistema de tratamento e de afastamento de esgotos da cidade, como também a construção de uma nova estação, ou de novas estações, né? Particularmente Centro, Cabo Sul, Fortaleza, e da ampliação das já existentes, atendendo à expectativa de crescimento da população. As já existentes, Bom Sucesso, São João, e agora que está em construção, todos também têm acompanhado, está aqui pertinho, na Dutra, a Várzea do Palácio, a ser inaugurada no segundo semestre. Nós temos também um item importante que deve ser detalhado nos próximos gráficos, que são os investimentos. Esses investimentos são nossos. A contraprestação corresponde também a uma parcela de investimento do futuro suposto parceiro privado, naqueles itens que eu mencionei aqui. Agora, nós temos os nossos investimentos, que é o investimento na ampliação da rede coletora de esgoto, ampliação da rede de abastecimento de água e construção de reservatórios. Isso tudo é por nossa conta. Então, esses investimentos estão aqui consignados. Isto, como vocês verão para frente, contempla também o investimento com recurso próprio, decorrente daquela tarifa que a gente cobra lá, né, aquele valor que eu mencionei no começo, mas também as contrapartidas dos financiamentos que a gente obtiver junto aos órgãos aí financiadores. Nós temos repasses financeiros, por exemplo, que nós fazemos para a IPREF, né? É uma forma de manter o IPREF. Eu acho que o IPREF deve ter destacado o quanto o SAI repassa financeiramente, anualmente, para a autarquia, né, que cuida da previdência e saúde dos servidores. Então, dentre eles, está o repasse financeiro para o IPREF. Reserva de contingência, como todos sabem, é uma previsão legal, obrigatória, que nós devemos colocar no orçamento, né, para poder cumprir a 4.320, a lei da contabilidade pública. Pode seguir. Bom, aí nós temos um dos detalhamentos aqui, né? Lembram-se dos financiamentos, dos repasses financeiros que eu acabei de mencionar. Tem a complementação por IPREF, que é 17,6 milhões, né? Mas o mais representativo de fato é o pagamento das amortizações, juros e encargos à Caixa Econômica Federal, porque, na verdade, nós estamos realizando as obras, né, com recursos financiados, e financiamento você tem que pagar, óbvio, né? E
para um financiamento você paga juros, tem que pagar juro e a amortização. Nós temos, a sistemática funciona da seguinte maneira: você contrai o financiamento, né? No período já da assinatura do contrato, a partir da assinatura do contrato, você paga os juros desse financiamento e você tem um período de carência de 3 anos para poder pagar a amortização. Então, a partir desse período, você começa a pagar a amortização. Então, o gráfico, se a gente pode chamar, se a gente pode idealizar um gráfico, seria uma parcela pequena, né, no começo da obra, uma parcela grande no meio do projeto e depois cai, porque daí a gente paga toda a amortização e vai sobrando só os encargos residuais, os juros residuais no final do contrato de financiamento. E aí nós temos um total para este item de 63 milhões de repasses financeiros. Vou tomar uma aguinha aqui. Pode passar. Bom, os investimentos com recursos próprios, nós temos que destacar aqui as obras no sistema de abastecimento de água, né, que deverão somar no ano de 2014 11,8 milhões. Isto vai atender ao crescimento vegetativo da cidade, ao crescimento populacional, a necessidade de expansão do abastecimento de água para atender, inclusive, o processo de verticalização que a cidade vive, né? Não só de ampliação nas áreas de expansão, mas aqui no centro, esse processo de verticalização tem sido bastante dramático. Obras de esgoto, né? Inclusive desapropriações, né? Que devem somar 30,9 milhões. Como vocês podem perceber todos, né, o investimento em esgoto tem sido uma tônica no orçamento do SAI pelo menos nesses últimos 5 anos, né, por causa da defasagem que o SAI viveu durante décadas sem investir na expansão do sistema. O SAI tinha uma cobertura, nós nos lembramos aqui quando assumimos em 2001, tinha uma cobertura de 70%, mais ou menos, de rede coletora. Hoje já tem uma cobertura de cerca de 85%, 84%. E a ideia, é óbvio, a meta é chegar a 100%, mesmo porque é muito importante que cheguemos a 100% para garantir que tenhamos 100% de tratamento mesmo, né, do esgoto coletado. E outros investimentos que aí construção de edificações, enfim, são uma série de outros investimentos que são muito pulverizados e aqui a gente pode detalhar se alguém quiser. Nós temos aqui investimentos do PAC, principalmente. Como eu disse, BIRD ainda não, embora esteja no orçamento de forma simbólica, ainda não é uma realidade, mas esperamos que seja, né? Principalmente com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós temos investimentos no ano que vem financiados de 1,7 milhão para setorização. Setorização significa o quê? A gente dividir a cidade em vários setores de maneira que a gente possa controlar melhor, né, manejar melhor o sistema de abastecimento de água, controlar perdas, controlar, enfim, vazamentos, fazer a distribuição de água de uma forma mais equânime. Desse 1,7 milhão é o financiado e 0,7 é recurso próprio na forma de contrapartida. Como eu disse, ali tem o investimento em áreas de manancial, né? A gente coloca ali mananciais BIRD, que é para tentar recuperar áreas degradadas, né? Ou seja, levar o esgoto. Um dos projetos, por exemplo, é levar, isso não está no PAC, está na PPP, mas, por exemplo, um caso clássico é o do Cabo Sul. Uma estação de tratamento de esgoto no Cabo Sul vai significar, talvez, um benefício em tratamento de esgoto na cidade de 1%, 1,5%. Mas isso traz um grande benefício ambiental, porque é uma área muito importante para a cidade do ponto de vista ambiental. É um berço, né, lá de mananciais. Então, a gente precisa preservar, né? Temos
temos projetos executivos de saneamento integrado, principalmente em áreas aí com problema de esgotamento sanitário, problema sanitário, né, de modo geral, e nós temos muito na cidade. Os senhores sabem melhor do que nós, né, que rodam pela cidade, que nós temos diversos problemas. Então, são projetos visando a eliminação, áreas de risco, enfim, essa série de problemas que a cidade tem, ainda tem. O esgoto de uma determinada região da cidade, que a gente denomina subbacias 8 e 9, né, que é lá no Cumbica Pimentas, é isso, né? Não. Várzea do Palácio, para abastecer Várzea do Palácio. Muito bem. Nós temos também investimentos em curso, e que estarão em curso no ano que vem, para o esgotos de vertente 2 e 3, também investimentos em esgoto para levar efluentes para São João e Bom Sucesso, e também investimentos na ET Várzea do Palácio, talvez residualmente sobre alguma coisa para pagar, por isso que a gente colocou no orçamento. Bom, resumidamente é isso. Eu agradeço muito a atenção dos senhores e me coloco à disposição de todos para esclarecer as dúvidas que, porventura, tenham aparecido. Muito obrigado. Agradeço ao nobre diretor pela explanação. Encerrada essa parte da audiência, passamos aos questionamentos, feito pelos nobres vereadores e os munícipes. Com a palavra, o vereador pastor João Barbosa. Posso escrever aqui? Senhor presidente, Eduardo Barreto, cumprimento Vossa Excelência pela condução brilhante dos trabalhos. Pastor João Barbosa. E quero cumprimentar aqui também o diretor Heraldo Marcondes, sua assessoria e todos os presentes, vereadores e vereadoras. Há uma pergunta, Marcondes, que a gente sempre quer uma resposta, né? A gente passa em alguns pontos nas ruas, recentemente aqui na São Domingos, mais precisamente, nós tivemos lá um vazamento que ficou por um tempo incalculável. Nós perdemos até datas daquele vazamento, um vazamento até pontual. Isso é quase que comum dentro da cidade de Guarulhos. Queremos saber se há aí uma forma de coibir esse excesso de água que está sendo desperdiçada dentro do nosso município, se existe alguma ação para isso. E outra coisa, nós temos aí alguns bairros, principalmente Bom Sucesso, eu falo assim de Bom Sucesso, não vou falar assim de um bairro, não vou falar do Continental 5, porque lá é ladeira, vamos assim dizer, porque é mais difícil da água chegar e tal. E a falta de água lá é constante, é um sofrimento para as pessoas daquele lugar. E é um revezamento, 2 por 1, não sei qual é o critério que vocês usam. E quando esta água volta, ela volta pela madrugada. E a pressão nos manômetros é uma coisa assustadora. Assustadora. A falta de água, ela é constante naqueles bairros, mas a conta não abaixa. A conta é sempre aquilo ou um pouco mais. Queria saber qual o critério que é usado, por que essa água falta durante o dia, só volta pela madrugada, e esses manômetros, manômetro, acho que não estou... Hidrômetro, perdão, manômetro é para calibrar oxigênio, aquelas outras coisas mais. Então, eu queria saber por que isso, por que só pela madrugada e por que as contas estão sempre em alta. Falta água, às vezes uma semana ou muito mais. Não.
Tá bom, eu não vou nem fazer de conta que eu não ouvi essa pergunta. Não falta água, né? O que falta? Água tem, está faltando o quê? Não sei. Bom, essa resposta, doutor, o Marcondes vai passar para a gente. Obrigado, querido. Com a palavra, nobre vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, completar as perguntas do vereador pastor João Barbosa, eu vi que o senhor até expôs sobre os investimentos, 11,8, e era uma das nossas preocupações, exatamente porque a cidade ela vem crescendo muito, tem o lado positivo, é óbvio, todos querem que a cidade cresça, e a nossa preocupação é exatamente como que a administração pública está se preparando para isso. Eu até entendo o desespero que deve ser do superintendente do SAI com toda a sua equipe, que todo dia se constrói um prédio novo na nossa cidade. Então, eu digo, tem o lado positivo e tem o lado negativo, que, por exemplo, o vereador João Barbosa, ele falou sobre o Parque Continental, mas aqui na região do Parque Santo Antônio, Torres Tibagi, Gopoúva, Tranquilidade, nós também estamos passando por isso. 17 horas, acaba, corta-se a água, porque eu acredito que, devido ao crescimento da cidade, tem que se fazer um rodízio. Então, a nossa preocupação é exatamente nisso. Como o SAI está se preparando para isso. Por exemplo, eu moro há 44 anos no Parque Santo Antônio. Cheguei ali com 1 ano de idade. E a gente vê que hoje, o que foi feito ali foi para atender aquela população de anos atrás e que hoje isso cresceu muito. Então, essa é uma preocupação nossa e gostaria de saber se é por isso que é feito o rodízio, não só aqui na região, como o vereador falou sobre o Parque Continental, e a gente está vendo em outros lugares. Hoje a falta de água, ela é algo assustador na nossa cidade. Volto a dizer, na pessoa do superintendente, o engenheiro Afrânio, com toda a sua equipe, eu sei o esforço que ele está fazendo, a gente vê a competência que ele tem à frente do SAI e toda a sua equipe. Mas nós estamos preocupados com isso. Como é que o SAI está se preparando para isso? A partir de quando vai ser feito isso e de que forma vai ser feito isso? Obrigado. Com a palavra, nobre vereador Guti. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, diretor. Boa tarde a todos que acompanham essa sessão que ocorre hoje para definir alguns parâmetros do SAAI para 2014. E eu gostaria de fazer algumas perguntas, na verdade são várias, não são algumas. Então, se o senhor puder dar uma anotadinha aí para não se perder, eu anotei para não me perder. Vamos lá. Quanto que é realmente a perda no sistema de abastecimento de água? A gente sabe que passa dos 50%, é o que falam. No site oficial parece que está 40 e alguma coisa. Eu gostaria de saber realmente quanto que é. Quanto de esgoto hoje é tratado na cidade? E como que a gente consegue provar isso? Como a gente consegue provar que o tanto que o senhor fala é realmente o que está sendo tratado e não apenas discurso político? A AGRU, eu perguntei para o secretário João Roberto, como iria funcionar a captação dos recursos da AGRU e como é que eles iriam se destinar, ou seja, como é que iriam utilizar esses recursos. Ele falou algo em torno de 4 milhões e 100, mais ou menos, que é a expectativa, ou seja, é a diretriz, é o que estamos discutindo hoje. Eu gostaria de saber como é que chegou nesse número aproximado, obviamente, sei que não é o número final,
e como é que ele vai ser captado e como é que ele vai ser revertido para a população, como é que ele vai ser gasto. Quanto que é o débito hoje do SAAI com a Sabesp, atualizado, com correção monetária e afins? Quanto à PPP, a Sabesp, ela teve interesse em participar da concorrência ou não dá para se saber ainda, né? Existe previsão para mais quantas ETs? O senhor falou aqui do Bom Sucesso, que existem hoje 2 e está a terceira em construção, não é isso? Quero saber, essas 2 já estão em pleno funcionamento, capacidade total ou não? Falta algum módulo a ser inaugurado dessas 2? Dessa terceira, da Várzea, né? Quando que ela será inaugurada definitivamente? Se será inaugurada com capacidade total também? E se o governo estuda para o próximo ano construir mais PETs e se há necessidade de que se construa mais também. E o vereador Anistaldo, ele, para não atrapalhar muito a sessão, ele tinha apenas uma pergunta, ele pediu para que eu fizesse a pergunta dele. De quem é a responsabilidade de fechar os buracos abertos nas calçadas para colocar a tubulação? É do próprio SAI? Ou são terceirizadas, ou de nenhuma das 2. Porque a gente cita como exemplo, ele citou como exemplo, o próprio Parque São Miguel, que estão deixando algumas crateras lá, ficam bastante tempo. E aí a gente gostaria de saber de quem é a responsabilidade, para saber de quem cobrar também. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Toninho da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos na mesa. Boa tarde a todos presentes. A pergunta é simples. Com base em uma dívida estimulada em mais de 1,5 bilhões de reais junto à Sabesp e com o solo tão rico que nós temos, por que a não utilização dos recursos dos nossos lençóis freáticos que nós temos? O senhor falou do Cabo Sul. No Cabo Sul tem um balanceal realmente legal, muito bom lá, rico. Eu estive presente lá e vi um foco de uma cachoeira de água descendo. Essa água estava indo embora nos ralos. Não haveria possibilidade de ter um estudo para reutilizar essa água que vaza pelos córregos e é desperdiçada e não reutilizada? Pergunta é essa. Boa tarde. Com a palavra, o senhor Arinaldo. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez o presidente da comissão, Eduardo Barreto, nosso amigo Marcondes, tá, Marcondes? Parabenizar pela apresentação. Isso mostra que supre, às vezes, só por uma apresentação, o surpreendente, né? A gente não precisaria também estar aqui todos os dias, né? Cumprimentar aqui o Messias, no qual cumprimento todos os funcionários do SAI, porque eu não saberia dizer um por um aí, mas a gente deixa os cumprimentos. Marcondes, dentro da sua explanação, o que eu vi e percebi aqui, uma lógica que eu gostaria de entender melhor. Na arrecadação, as receitas, água em relação a esgoto. Eu fiz uma continha aqui, dá uma diferença de em torno de 52 milhões aí, não sei. A pergunta é, pelo que eu entendo, a correlação é uso de água, uso de esgoto. E aí depois você me explana para eu entender como é que é. Essa diferença, né, que existe aqui, subentende que o SAI agora com esse trabalho de tratamento vai fazer essas canalização, ou existe nas contas
Já existe um prognóstico aí de verificação das contas de água, de ligação, que você tem água, só água e que tenha que fazer o esgoto. Como é que está o trabalho disso? Porque eu acho que uma diferença muito grande aqui, né, na minha arrecadação, né? Porque se você pegar aqui, dá uma diferença muito grande. Eu gostaria de entender essa situação. Se é nesse modo, essa diferença, ou é porque... Você dá um apanhado para mim. Eu ia falar sobre os buracos, né? Mas eu já fez a pergunta, então você responde aí. Obrigado. Com a palavra, nobre doutor Samuel. Boa tarde, mais uma vez. A gente tem recebido, às vezes, muitas reclamações, o pessoal fala como foi bem colocado aqui um pouco pelo Toninho, a perda de água potável que a gente tem no município. E a gente sabe que o tratamento de água hoje, você transformar uma água em água potável, não é barato, é caro. E a gente ter essa água e perder quase a metade é triste. Não estou aqui para culpar ninguém, porque a gente sabe que isso é um problema antigo, e eu sei que vocês também sonham com isso, de a gente ter um 100% de aproveitamento dessa água. Mas eu quero saber qual é a projeção que vocês têm para a gente chegar a 0% de perda da água potável. Vereador doutor Alexandre Dentista, segura o menino, que o menino é bom, hein? Não havendo mais questionamentos, passemos às respostas e últimas considerações do nosso nobre diretor. Muito obrigado, vereador. Bom, eu vou comentar aqui algumas perguntas, talvez a responder alguns questionamentos das perguntas precedentes, algumas na sequência sejam respondidas. Aí, se ficar incompleto, por favor, eu complemento, se eu esqueci de algum item. Muito bem. Quanto aos vazamentos que o nobre pastor João Barbosa, o nobre vereador, nos perguntou sobre os vazamentos. E aí eu também aproveito para falar sobre perdas, né, que é um tema que o vereador Guti levantou, e agora também com relação ao questionamento sobre o desperdício de água potável. Muito bem. Esse, de fato, é um grande problema, né, que nós temos enfrentado no município nesses últimos 12 anos. O SAAI, ao longo desse período, investiu muito em redução e controle de perdas, mas precisa investir muito mais. Para os senhores terem uma ideia, há 10 anos, o índice de perdas aqui no município girava em torno de 56%, isso em 2001. Hoje, no último dado que nós mandamos aí para o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, que é um sistema que o governo federal criou em 1995, que congrega indicadores nacionais, até para efeito de comparação, indicadores nacionais do sistema de saneamento, isso é gerenciado pelo Ministério das Cidades. A última informação que nós mandamos, nós tínhamos 37% de perdas, né? E nós temos uma meta bastante ambiciosa, até porque todo o projeto de parceria público-privada está calcado em melhoria de indicadores de eficiência operacional, entre eles a redução de perdas. Isto é fundamental para que o projeto de parceria público-privada pare em pé, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos contratar e pagar um parceiro para ele fazer todos esses investimentos no sistema de esgoto, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é reduzir perdas. No ano passado, nós destinamos nós destinamos recursos no orçamento da ordem de 10 a 12 milhões para estudos, projetos, intervenções
de maneira que nós possamos cumprir a meta de redução de perdas e até 2020, mais ou menos, a gente chegar em torno de 20% de perdas. Nós temos os melhores índices de perdas do Brasil. Há um tempo atrás, eu não sei se esse índice está atualizado, mas um dos melhores índices de perdas do Brasil era da CAESB em Brasília, mas só do plano piloto, óbvio, né? Não das cidades satélites. Estava em torno de 18%. Na verdade, trabalhar com perda zero é uma meta quase que real, porque tem um detalhe muito importante. Quando investimento em redução de perdas custa muito caro, então você precisa fazer um cotejo, ou seja, uma comparação entre o quanto de real você está investindo e o quanto de real, né, estou falando em termos financeiros, você está recuperando. Existe um ponto da curva que, se você investir um valor muito maior, você vai estar recuperando muito pouco. Então, a gente para de investir em perdas nesse ponto de curva. A gente vai descobrir qual é aqui em Guarulhos em pouco tempo. A gente não sabe se é 20, se é 18, se é 15, se é 12, se é 25. Né? Então, isso a gente precisa descobrir. Então, um dos pontos fundamentais, até para melhorar a distribuição de água na cidade, poder minimizar os impactos da escassez de água aqui no município, que é um fenômeno, infelizmente, da região metropolitana de São Paulo, não só de São Paulo, das regiões metropolitanas brasileiras em geral. Para minimizar esse impacto negativo, a gente precisa investir muito em controle e redução de perdas. Isso significa o quê? O que nós estamos fazendo há muito tempo, inclusive com contratos com o governo federal, trocando hidrômetro. Né? Ou seja, o hidrômetro precisa marcar o que realmente passa lá, porque um dos elementos fundamentais do controle de perdas é o consumidor saber que aquele bem, como foi mencionado aqui, ele custa. A água tratada custa muito caro, então ele não pode desperdiçar. Né? Esse é um ponto fundamental. É óbvio que em muitos lugares da cidade a gente tem problemas de abastecimento, mas quem anda por alguns outros lugares, e eu ando pela cidade também, eu vejo muita gente lavando a calçada, lavando o carro com água potável. Então, se o hidrômetro marcar certinho e a gente tiver uma tarifa adequada, essa pessoa não vai lavar a calçada e não vai lavar o carro. Ela vai, por exemplo, pegar a água da máquina de lavar, né, já reutilizada, e jogar lá na calçada para poder lavar. Isso é um reaproveitamento. Né? Eu, por exemplo, faço isso na minha casa. Então, é uma alternativa muito importante. Paralelamente a isso, eu não sei se passou despercebido, mas eu vou reiterar aqui, nós estamos investindo num elemento chamado, num segmento chamado setorização. Lembra que eu falei que é setorizar a cidade, marcar regiões da cidade, poder associar aquilo que a gente mede no hidrômetro com aquilo que a gente distribui em nível macro, né, para poder comparar se essa perda, às vezes a perda em Bom Sucesso está menor que a perda no Cabo Sul, que está maior que a perda no centro, que está igual à perda do Gopoúva. Essa informação hoje a gente não tem, a gente precisa ter. Né? Hoje nós estamos investindo muito em automação, né? Telemetria e telecomando, ou seja, normalmente o que acontece à noite? Há um pico de consumo, as pessoas chegam do seu trabalho, vão tomar o seu banho, as senhoras vão colocar as roupas para lavar na máquina, etc. Então você tem um pico de consumo entre 6, 8, talvez 10 horas. Entre 10 e 6 da manhã, você não tem praticamente consumo e a pressão na rede aumenta muito. E aí acontecem os vazamentos. Redes muito velhas, como dessa região aqui, por exemplo, da Vila Galvão, Vila Rosália, né, são redes de ferro, em muitos casos, acabam estourando, por exemplo. Então, a gente está investindo em gestão, ou seja, controlar remotamente a pressão, né, no sistema à noite, por exemplo, para minimizar os impactos do vazamento. Construindo também reservatórios. Agora, recentemente, este mês passado, nós temos um reservatório que nós vamos construir lá no Lavras. Então, as obras devem começar nesse próximo mês. Né? Já está na iminência de começar, já assinamos o contrato e tudo. Então,
investir em reservação significa o quê? A gente poder balancear, né, o quanto a gente recebe de água e poder distribuir melhor. O reservatório vai baixando, né, e você vai controlando o abastecimento em cada uma dessas regiões. Isso é o que dá para a gente fazer e a gente está fazendo. Agora, existe uma coisa fundamental, né, que a despeito de todo esse investimento, a despeito da possibilidade de excelência em gestão, a gente não vai conseguir fazer gestão nenhuma se não tiver água para colocar dentro do reservatório, né? Para medir lá no hidrômetro, tem que ter água. Então a gente vive um problema de fato crônico na região metropolitana de oferta de água. Para os senhores terem uma ideia, a nossa deficiência de oferta aqui, acho que a nossa demanda, Marco Aurélio, é de 5,3 metros cúbicos por segundo, mais ou menos, Nádia? Por aí. E hoje, acho que a gente consegue fornecer para a população talvez 3,4, 3,8 por aí, metros cúbicos por segundo. Então, entre 5 metros cúbicos por segundo e 3,8 metros cúbicos por segundo, essa é a defasagem, é isso que gera o rodízio. Então, para poder, né, lidar com essa escassez, como nós não recebemos a quantidade suficiente para atender a demanda da população, nós temos que fazer os rodízios, remanejar, né? Mas nós não estamos parados em relação a isso não, porque a gente poderia dizer o seguinte: bom, então vamos esperar a Sabesp investir algum dia para mandar mais água aqui para Guarulhos, a gente compra mais. A gente está permanentemente estudando a possibilidade de captar água em novos mananciais, entre eles Barrocada Engordadora, ali na Serra da Cantareira, naquela região de mananciais. Na região do Jaguari, depois da Serra da Cantareira, onde é Guarulhos ainda, mas o Jaguari é contribuinte da bacia do Paraíba do Sul. Então nós vamos também retirar. Isso deve aumentar a nossa produção em mais ou menos, a expectativa, né, a intenção, somando tudo isso em mais ou menos meio metro cúbico por segundo, né? É pouco, mas para quem não tem, o pouco que pinga ajuda bem. Outra coisa, foi mencionado aqui, eu estou passando ao largo do tema e não estou pontuando quem perguntou, porque automaticamente fica respondido. Também nós estamos aproveitando, sim, os mananciais subterrâneos existentes com os diversos poços que nós perfuramos ao longo desses 10 anos aí. Se eu não me engano, um total de 15, 14 poços. 30 poços. Não, mas para perfurar, perfuramos nesse período 30 poços. Mas já existiam antes, né? Não é isso? Então, acho que nesse período entre 15 e 20 poços, fora os existentes quando nós assumimos antes de 2001. Então, nesse período todo, nós investimos também na perfuração, mas isso tem um limite. Todos sabem que a reposição pelas chuvas, enfim, pela reposição pluviométrica desses mananciais. E está acontecendo um fenômeno que, conversando com o pessoal da Infraero, eles reportaram isso também. Os poços da Infraero, do aeroporto, estão diminuindo de vazão. Por quê? Porque a capacidade de reposição do manancial é muito menor do que o que está sendo retirado. Então, isso é um problema também, né, que nós temos que lidar. Também você não pode, né, nem é possível tirar, porque tem um limite para isso, né, para essa retirada de água. Então, sobre o problema de abastecimento de água, eu creio que, eu gostaria de fazer essas considerações, porque eu creio que, acho que é ilustrativo, né? Quer dizer, um binômio entre a nossa capacidade e vontade de investir e alguma coisa que a gente tem alguma governabilidade, mas não tem muita, que é a questão da oferta, né? Se nós tivéssemos a possibilidade de conseguir a outorga para captar
locais muito mais distantes daqui, em bacias muito mais distantes, certamente nós faríamos. Mas isso é uma prerrogativa ou do DAE, no governo do Estado, ou da ANA, Agência Nacional de Águas. Eles é quem concedem, em bacias federais, por exemplo, como Paraíba do Sul, que atravessa 2 estados, é a ANA, né? Então, o Tietê, por exemplo, que é o estado de São Paulo, é o DAE. Então, se nós tivéssemos essa prerrogativa, certamente, acho que a gente conseguiria ter uma maior governabilidade sobre a oferta. Mas nós não temos neste momento, mas nós não estamos parados. Muito bem. Então, acho que perda eu respondi, né? O nosso último dado é 37%. Com relação a questão lá do Bom Sucesso, da falta de água, né? O Bom Sucesso, como toda cidade, tem também esses problemas, né? Cumbica tem esses problemas de abastecimento. Enfim, tem uma série de pontos da cidade que ainda estão submetidos a um rodízio mais severo, né? Com relação ao tratamento de esgoto, né? As estações, o que as estações tratam hoje, a capacidade tanto de Bom Sucesso quanto de São João é de tratar 35%. Isso, na verdade, quem monitora esse tratamento é a CETESB. Nós temos recebido visitas constantes da CETESB para monitorar, né, se nós estamos tratando ou não. Esse trabalho, e não é só aqui, acho que em todo lugar que implanta uma estação de tratamento de esgoto, ele precisa fazer um trabalho posterior que é tão importante quanto esse, de construir a estação, que é um trabalho muito de formiguinha, que é ir na casa de cada um, né, para verificar se realmente o esgoto está ligado na rede. Primeiro, se tem rede. Depois eu vou abordar esse ponto aqui, né, que é a questão da cobertura. Primeiro, se tem rede e se tiver, se o esgoto está ligado lá, porque senão ele não chega na estação. Porque sabem muito bem os senhores que percorrem a cidade que existe muita ligação de esgoto em galeria de água pluvial, e isso significa para nós, ou para a administração, para quem é executivo, um desgaste muito grande, porque você precisa falar para o sujeito o seguinte: você vai quebrar a sua calçada, você vai quebrar o seu quintal e ligar na rede. Ah, mas eu não tenho esse... Aí é uma negociação. Você não pode simplesmente sair multando todo mundo à torta e à direita, né? Primeiro você tem que fazer um trabalho educativo, de convencimento, de dizer para ele que é importante que ele ligue o esgoto na rede de esgoto, né? O esgoto da casa dele, e aos poucos, né, construir uma legislação que o obrigue a fazer isso. Por outro lado, nós temos também muita água de chuva ligada em rede de esgoto. Isso causa um problema muito grande para a gente, porque as estações elas estão dimensionadas segundo uma demanda, né? Ou segundo a demanda que a oferta de esgoto que a cidade produz e o que ela vai tratar lá. Agora, se vem água de chuva junto com esgoto, a estação não está dimensionada para tratar isso. Então, para nós é um problema muito sério, né? Então, nós vamos ter que atacar. Esses pressupostos todos aqui estão também contemplados no nosso projeto de PPP, né? Então, vai ser um trabalho bastante desgastante, mas tem que ser feito, né? Por que está aqui? Para nós isso é muito complicado, porque como a gente vai pagar para o parceiro privado por volume tratado também, se o povo jogar água de chuva na rede de esgoto, nós vamos pagar muito, e o cara vai ganhar dinheiro sem tratar o esgoto suficiente, né? Ou necessário, ou adequado. Então, para nós isso é um prejuízo. Então, é um trabalho que tem que ser feito muito bem feito. Com relação ao... eu vou tentar ser rapidinho aqui. Com relação ao orçamento da agência reguladora, acho que o Dr. Plínio deve falar amanhã sobre isso com mais detalhes, mas eu posso antecipar, realmente é de 4,2 milhões, né? Essa receita é decorrente da lei que instituiu a taxa de regulação,
que é 1% da receita corrente líquida dos entes operados. No caso dos entes operados, aqui somos nós, né, SAI. Então, é 1% da receita corrente líquida do SAI, esse é o orçamento anual. E a competência, as tarefas da GRU, acho que seria indelicado aqui eu falar, porque eu acho que o Dr. Plínio vai poder falar amanhã com mais detalhe, com mais propriedade. O débito da Sabesp. No débito da Sabesp, eu acho que foi mencionado aqui que é 1 bilhão. Isso aí, na verdade, é o que a Sabesp gostaria que o município de Guarulhos pagasse. O débito inscrito no nosso balanço, que se transformou em precatório, que nós estamos pagando, segundo a emenda 92 da Constituição Federal, na época, de 300 milhões de reais. Nós estamos pagando esses 300 milhões de reais, 300 milhões de reais são números de 2007. Nós estamos pagando, não é isso? 2007. A 1,5% da nossa receita corrente líquida, ou seja, isso deve dar em torno de mais ou menos 5 milhões por ano. 5,5 milhões por ano, aproximadamente. Está lá está dentro daqueles enorme item lá, demais serviços, precatórios, etc. Nós temos uma rubrica no nosso orçamento específica para isso. A Sabesp, se a Sabesp tem interesse na PPP, esperamos que sim, esperamos que ela participe do processo de licitação, porque nós, ao contrário do que nós costumamos fazer, nós colocamos como proposta de edital índices, por exemplo, contábeis, financeiros muito transigentes para que a própria Sabesp pudesse participar. Como sabem, a Sabesp tem um índice de endividamento muito alto, tem um índice de liquidez corrente que é muito baixo, e então nós costumamos colocar, por exemplo, um índice de liquidez corrente nas nossas licitações de 1,1, né? Então nós colocamos índice de liquidez corrente como proposta até abaixo de 1. Justamente para a Sabesp poder participar, né? Por quê? Porque nós julgamos importante pelo seguinte: a Sabesp tem a estação Parque Novo Mundo, aqui próximo do centro, né? Só que essa estação Parque Novo Mundo, ela está com a capacidade esgotada de tratamento, então ela precisa de investimentos para expansão. Nas negociações com a Sabesp disse: olha, então tá bom, a gente trata o esgoto, mas vocês investem na ampliação. Para a gente investir no equipamento que depois não vai ser do município, então a gente constrói a nossa própria, certo? Então, e aí fica para o município e nós operamos a partir daí. Agora, nada impede dela na licitação participar e oferecer uma proposta em que ela seja competitiva em relação aos outros que aparecerem. Para nós é extremamente tranquilo. Vai ter um contrato que ela vai ter que cumprir, né? E aí o Ministério Público também vai cobrar. Para nós isso é importante. Quanto às ETs, então nós temos já construída São João, Bom Sucesso. Devemos terminar, e eu já falo da data da inauguração da Várzea do Palácio, no segundo semestre. Por que nós estamos falando do segundo semestre? A gente não sabe se vai ser outubro, porque, na verdade, a estação vai ficar pronta até antes, talvez, né? Nós temos aí uma pendência, nós precisamos fazer uma travessia na Hélio Smith, do aeroporto, e esse pedido de travessia está na Artesp, né? Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Está demorando muito para sair. Então a gente corre o risco, a gente não quer ser inconsequente e irresponsável, dizer: olha, inauguramos a estação, fazemos uma festa aqui em outubro, maravilha. Só que aí não vai ter esgoto para colocar lá, né? Porque a gente não conseguiu fazer a travessia. Então é melhor fazer a travessia e inaugurar com esgoto dentro, né? Extremamente irresponsável. Então por isso que a gente não está dando uma data, porque a gente não sabe quando o Cartesp, a gente está fazendo gestões, mas a gente não pode prever isso. Então temos São João, Bom Sucesso, Várzea do Palácio, Cabo Sul, Fortaleza e Centro. São essas as estações no projeto. Sendo que Centro, Cabo Sul e Fortaleza, a construção está no escopo da PPP. Tá? Muito
Muito bem. O fechamento de valas, né, quando a gente estende rede ou abre algum buraco para fazer manutenção, assim, a gente costuma trabalhar, fechar os nossos buracos, né? Aquela história, a América para os americanos, né? Então a gente não costuma fechar buraco dos outros. Os nossos buracos, nós temos um contrato, temos uma empresa terceirizada que fecha as nossas valas. Quando a gente faz extensão de rede de água ou de esgoto, isso já é pressuposto, óbvio, né, de a gente fechar. Se porventura, em algum momento, esse tempo, né, entre estender a vala e fechar o buraco estiver muito alto, por favor, nos informem, né? Aí a gente vai atrás do caso, que talvez seja um caso pontual, tá? Para isso nós sempre estaremos à disposição. Bom, falei sobre a dívida, falei sobre o aproveitamento do lençol, falei sobre a existência de estudos para novas captações, né? E, por fim, vou falar um pouco da pergunta aí sobre a diferença entre a receita de água e esgoto, né? Primeiro que o esgoto, a tarifa de esgoto é mais barata que a água, tem esse ponto. Mas não é só isso, não. Mas o mais importante é que, como eu disse, a cobertura de água é muito maior que a de esgoto, né? Então, é daí a diferença, né? É daí a diferença. Então, a gente quer chegar quando a gente atingir, como eu falei, hoje a gente tem 83% mais ou menos de cobertura, né, de rede na cidade. Chegando a 100%, a gente já deve ter um equilíbrio entre essas duas receitas. Sim, preciso. Isso está na meta, inclusive, da PPP, né? Para poder tratar esgoto. Não só do ponto de vista financeiro é importante, não é? Do ponto de vista ambiental, óbvio. Aliás, é o inverso, né? Se atende a uma demanda ambiental, uma demanda de saúde pública, mas isso custa também. Custa, você precisa arrecadar. Também é importante arrecadar, tá? Acho que é isso. Não sei se ficou alguma coisa sem resposta. Alguma questão? Agradeço em nome da Câmara Municipal de Guarulhos. Muito obrigado, nosso nobre diretor comercial e financeiro, o senhor Heraldo Marcon. Não posso deixar também de estender os cumprimentos a toda a sua equipe técnica, a todos os funcionários do SAI. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Gilvan Passo. Presidente, na hora da minha pergunta, passou eu desapercebido. Não sei se cabe a isso, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a própria arrecadação do SAI na nossa cidade. Os munícipes que têm débito, quando ele procura o fácil para poder fazer um parcelamento, o SAI faz ali um parcelamento que cabe no bolso do contribuinte. Mas quando se trata, senhor presidente, dos honorários dos funcionários, do departamento jurídico, do SAI, não se faz. E muitas vezes a gente vai lá, é atendido e muito bem pelo Messias, pelo Pelé, por toda a equipe lá, que fazem um ótimo trabalho. Porém, quando se chega nessa parte dos honorários, presidente, não pode ser feito. E aí o que acontece? O contribuinte, ele não pode fazer o parcelamento, porque às vezes a parcela em si cabe no bolso dele, R$20, mas quando se fala do honorário, isso tem que ser pago já ali no ato, senão não pode ser feito. Há algum estudo sobre isso, para que isso também possa ser feito, que às vezes o contribuinte ele não faz por causa dos honorários. E aí traz prejuízo para o SAI, que não pode arrecadar. O contribuinte quer colocar suas contas em dia e também não pode. Obrigado, senhor presidente. Complicada porque, assim, nós sempre estimulamos as pessoas a negociar seus débitos quando esses débitos estão na fase de arrecadação, não estão na fase de dívida ativa e de execução. Por quê? Porque fica muito mais fácil. Não tem
essa componente. Uma vez que esse débito é executado, isso não é uma prerrogativa aqui do SAI, isso é lei federal, né? Esses débitos, a gente separa o débito público, que é o decorrente lá da inadimplência das contas de água e esgoto, mas existe, a partir daí, um débito privado, vamos chamar assim, que é para com os profissionais. E isso não é o SAI que instituiu, não é o município de Guarulhos que instituiu. Isso é de uma lei federal, que aí é uma seara que a gente não consegue percorrer, entendeu? É um caminho que, pelo menos nesse primeiro momento, nos é muito difícil percorrer, a não ser que, enfim, haja uma mobilização geral e isso mude em nível federal, mas é muito difícil, infelizmente. Mais uma vez, senhor nobre diretor, muito obrigado pelos questionamentos, pelas explanações. Eu é que agradeço, muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Muito bem, você acaba de acompanhar então a última audiência pública do dia, hoje sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. Última audiência que você acabou de assistir, portanto, do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Guarulhos. Ao meu lado, o diretor comercial e financeiro que acabou de dar a explanação, Heraldo Marcon. Heraldo, primeiramente, boa tarde aqui, obrigado por falar com a TV Câmara. Boa tarde, é um prazer falar com a TV Câmara, com todos os que assistem. Os nossos telespectadores, quem assiste pela internet, teleinternauta, a gente fala, quem assiste pela televisão, a telespectador ou assinante, já que vê pela TV a cabo. Heraldo, você estava aqui fazendo uma explanação bastante clara, então acredito que a gente tenha pouco a acrescentar na entrevista final, mas uma coisa muito importante da gente passar aqui. São cerca de 45 milhões pagos com juros e amortizações que você colocou ali. Há alguma possibilidade de reduzir esse valor? Nesse primeiro momento, não, porque esta regra é uma regra estabelecida pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, ou seja, são juros que a Caixa Econômica Federal pratica, né, para um fundo que, na verdade, no fundo não é ela que é a dona do fundo. O fundo é privado, que é dos trabalhadores. A não ser que o Conselho Curador do Fundo de Garantia, que tem participação de empresários, trabalhadores, né, etc., mude as regras, esses juros, essas amortizações, esses encargos não poderão ser negociados. Há alguma expectativa que o orçamento do SAI aumente para o ano que vem ou para os próximos anos? Sem dúvida nenhuma. Um dos itens que eu mencionei aí, o controle e redução de perdas, vai ser uma componente fundamental para melhorar o perfil da nossa arrecadação. Ele funciona dos dois lados, inclusive. Ele melhora o nosso perfil de gastos, ou seja, os gastos se tornam mais racionais e, por outro lado, a gente arrecada mais também, com mais eficiência. Aqui no nosso programa Câmara em Pauta também, de debate, conversa, discussão que a gente tem aqui na TV Câmara, toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, recebemos certa vez o Afrânio de Paula Sobrinho também, junto com o diretor da Agru, Plínio Tomás, e a gente estava num bate-papo bacana e tal, e perguntei para ele, e vou reforçar a pergunta para você, porque eu acho importante o morador que está em casa assistindo saber dessa informação. Muita gente tem medo que a conta de água aumente. Há alguma previsão de aumento de taxa? Não. Nós, na verdade, aplicamos o reajuste de tarifas anualmente. Né? Nós estabelecemos, a partir deste último ano, nós reajustamos, como todos devem saber, em dezembro, e esse vai ser um período
que nós vamos estudar, né, agora em dezembro próximo, provavelmente o reajuste de tarifas. Então, para as pessoas até ficarem preparadas, né, para não terem surpresa. Elas sabem que dezembro deve aumentar, a conta deve ser reajustada, mas reajuste, né, ou seja, reposição inflacionária, não aumento real. Nada de susto, né? Não, nada de susto. Para a gente fechar aqui, então, Heraldo, queria que você falasse um pouquinho do contato com os vereadores. É importante vir aqui à Câmara, fazer esses debates da LDO, essas audiências públicas? Fundamental, porque, como vocês puderam perceber, as perguntas foram muito importantes e eu até agradeço aqui publicamente aos vereadores a oportunidade, né, de poder falar sobre os nossos projetos, as nossas atividades. Vocês viram que eles acompanham mesmo, né, o orçamento, querem saber da dívida. Isso é fundamental, porque o munícipe ele se sente representado quando o vereador tem esse nível de informação e questiona e propõe. Enfim, para nós foi muito importante, eu acredito que para todos. Obrigado, Heraldo. Boa tarde. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Legal. Então hoje você sabe, pode acompanhar aqui na TV Câmara Guarulhos com exclusividade as audiências públicas voltadas para a LDO. Hoje foram 6 audiências, começando logo pela manhã com a Secretaria de Comunicação, depois Secretaria de Governo, a Chefia de Gabinete e agora à tarde a Câmara Municipal, o IPREF e o SAAI. Se você acabou ligando aí a televisão no finalzinho, ou ligou o computador agora no finalzinho da audiência pública, não tem problema. Mais à frente, depois, amanhã ou depois, esta audiência pública vai estar na íntegra no nosso site para você, camaraguarulhos.sp.gov.br, para você acessar a hora que você quiser. Até o momento, então, foram realizadas 25 audiências públicas, o restante deve ser realizado entre amanhã e sexta-feira, para que então se encerre a LDO e essa cobertura especial também da TV Câmara. Lembre-se, então, você pode conferir todas as audiências públicas depois no nosso site, ou então acompanhar ao vivo pela televisão, canais 7 Digital, 98 da NET, ou sempre na internet, para você que gosta de usar o computador, você internauta ou você assinante. A gente se despede por aqui, amanhã tem mais audiência pública da LDO e, claro, mais uma sessão ordinária para você na parte da tarde. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.